Então, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à 19ª reunião ordinária da Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. Registrar as presenças do vereador Ademir Honorato, vereador Aldinei Potelec, vereadora Gorete Boroli, vereador Nicolas Martins e vereador Valdeci Bittencourt. Nós temos duas justificativas de ausência. Justificativa de ausência do vereador Toninho da Embralite, justificativa de ausência número 168 de 2025 e a justificativa de ausência número 166 de 2025 de autoria do vereador Obadias Benones. Nós temos aqui projetos que estão sobre vistas e relatoria, o PL 35 e o PL 41 de 2025, dois projetos de lei que estão sobre vistas do vereador Nicolas Martins. O PL 35, o vereador pode fazer a leitura, vereador, do 35? Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação por meio de adesivos nos veículos utilizados a serviço do município de Criciúma e da outras providências de autoria deste vereador. O vereador vai continuar com o projeto, vereador? Não, vou encaminhar novamente o projeto. Eu mesmo pedi vistas em relação a ele, porque na semana passada nós levantamos duas situações em relação a essa matéria, presidente. Uma em relação aos carros locados e aqueles que, por exemplo, servem para MOP aqui no município, e aqueles que não são exclusivos do município. E no próprio projeto, no artigo 4º, fala que essa lei ela é para todos os veículos que são do município e para aqueles que são de fornecedor ou locados e que são de uso exclusivo do município. Então, não havia necessidade daquela emenda em relação ao adesivo, que a gente até começou a falar do IMA e tudo mais. Já em relação ao segundo ponto destacado, eu fiz a emenda. O segundo ponto, aí eu não estou conseguindo abrir aqui agora, espera aí. Está com problema no sistema. Está com problema o sistema. Mas eu vou encontrar aqui para já... Não, mas eu vou encontrar aqui, eu só quero encontrar a emenda. Espera aí, vou encontrar aqui. O sistema não está abrindo. Pois é, mas aí durante a sessão fica complicado, né, Henrique? A gente precisa... Não é horário de fazer teste. Pois é, mas a gente precisa abrir para trabalhar. Segundo informação técnica, é instabilidade no sistema mesmo. Ficam isentos da obrigatoriedade prevista nessa lei, foi a questão do Lar Azul, de outros casas de acolhimento, serviço de acolhimento. Então, o artigo 5º, como é que vai ficar na emenda? Ficam isentos da obrigatoriedade prevista nessa lei os veículos utilizados em atividades de segurança pública, fiscalização, investigações sigilosas ou que, pela natureza do serviço realizado, necessitem de tal descrição, tal qual o serviço de acolhimento institucional, desde que justificada e autorizada pela autoridade competente. Ponto. Essa foi a situação que se tornou uma emenda corrigindo o artigo 5º e o outro ponto destacado, que era aquele ali do adesivo do lado, então, somente aqueles veículos que são de uso exclusivo, que ficam exclusivo do município. Então, eu devolvo concordando com a aprovação, dessa vez com a emenda. Então, as vistas foram devolvidas e o vereador colocou, inclusive, uma emenda, a emenda 01. Então, o parecer pela aprovação continua em discussão, agora com uma emenda, a emenda 01, ao PL 35/2025. Não havendo vereador que queira discutir, então está em votação o parecer do encaminhamento pela aprovação do PL 35/2025, de autoria do vereador Nicolas Martins, que dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação por meio de adesivos nos veículos utilizados a serviço do município de Criciúma e da outras providências com a emenda. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer. O PL 41 também está sob vistas do vereador Nicolas Martins. Institui a campanha de conscientização sobre os riscos de vícios associados a jogos de azar e apostas online e da outras providências de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Presidente, em relação a essa matéria, eu devolvo a matéria, porém, na votação em si, eu vou votar pela abstenção, mas devolvo a matéria à mesa.
A relatoria foi da Goretti. Ok, vereador. Então, a relatoria da vereadora Goretti, pela aprovação da matéria, continua em discussão. Não havendo vereador que queira discutir, está em votação o parecer pela aprovação do PL 41/2025, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo, que institui a campanha de conscientização sobre os riscos de vícios associados a jogos de azar e apostas online e dá outras providências. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer com 2 abstenções. Temos o PL 44, que está sobre vistas. Deixa eu só pegar aqui. O PL 44 está sobre a relatoria. O PE 29 está sobre vistas do vereador Obadias. O PL 44 está sobre a relatoria do vereador Obadias, que justificou a sua ausência. Então, vai ficar para a semana seguinte. Temos ainda um requerimento 327/2025, que está sob vistas do vereador Nicola Martins. Gostaria de permanecer com essa matéria, se for possível, presidente. Atendi de plano. Atendi de plano. A secretária chegou, será? Será que é a secretária? Sim. É sim. Vamos pedir a assessoria da mesa, só para... Daí a gente já aproveita para... Chegou, então? Ótimo. Ótimo. Então, vereadores, a pedido, então, a convite à secretária Marluce se faz presente, agradeço a presença. Gostaria de receber, então, a secretária Marluce, secretária da Fazenda, também o Chico e a Luxan. Fica à vontade, gente. Senhores vereadores, agradeço a presença da secretária, atendido sei que Vossa Excelência acabou indo tendo uma consulta médica antes, um pouco, né, secretária? E nós até tínhamos comentado que, se fosse o caso, a secretária poderia ter vindo na semana que vem, mas já que a secretária está aqui, vamos aproveitar esse momento. O convite da comissão foi justamente por uma questão relacionada à audiência pública, para apresentar os dados relacionados à questão financeira do município de Criciúma. E eu gostaria, antes de mais nada, deixar a palavra aberta para a secretária, para o Chico e o Aluxan que acompanham, caso a secretária queira se manifestar, antes de eu abrir para os colegas vereadores fazer algum tipo de questionamento. Boa tarde a todos os vereadores. Então, aqui está a equipe, o Aluxan é superintendente de orçamento, responsável lá pela área de acompanhamento, controle e execução da parte orçamentária do município. Na parte da controladoria, agora com a criação da nova lei, mas intimamente ligado à Fazenda, né? Antes também era Secretaria-Geral, mas devido à proximidade e relacionamento com os números, a gente trabalha bastante em conjunto. E o Francisco de Assis Garcia, o contador-geral do município, eles que apresentaram na audiência pública que teve aqui na Câmara os dados e estão aqui também para auxiliar naquilo que for necessário, as dúvidas. Aluxan, Chico? É isso? Então, gostaria, então, deixar a palavra para os vereadores, pela inscrição, vereador Nicolas. Boa tarde, secretária, Chico, Aluxan. A gente teve uma situação que até a gente levantou na semana passada, que foi a audiência pública foi convocada de um dia para o outro, e aí nenhum de nós pôde participar, porque nenhum de nós sabia dela, né? E aí recebemos isso aqui, esse documento pela presidência da casa, que encaminhou para a gente, aí a gente ficou numa situação de queremos entender melhor essa situação. Eu não sei, presidente, se eu faço os questionamentos e já vem a resposta, e aí depois
Ou então se eu faço todos os questionamentos e depois em todas as respostas de uma vez só? Pode ser um por vez, para ficar mais fácil? Um por vez, Pode. Um por vez fica melhor. Tá, primeiro porque, que eu queria... de repente, pode esclarecer já a dúvida de outros colegas vereadores. Show. Só lembrando a secretária e os que acompanham, essa reunião da comissão ela é gravada e ela fica disponível também para todo o cidadão poder acompanhar. Certo. Eu queria entender primeiro o seguinte. Saiu na semana passada uma situação, dados sobre resultado primário das cidades. 2023, Criciúma com resultado de 86 milhões, 2024 de 6 milhões. Entender por que houve essa queda de 23 para 24 e qual é a previsão para 25. Porque no documento que aqui foi apresentado, a gente teve o resultado primário do segundo bimestre de 25, que está mostrado aqui, é de menos 23, com uma meta de LDO de 68 milhões. Então, queria compreender, primeiro, por que essa queda tão grande de 2023 para 2024, no resultado primário, e qual é a previsão para 2025, se a gente tem que se assustar com esse dado aqui de menos 23. Não, realmente... Vereador, boa tarde, vereadores. Realmente, em 2024, houve entrada maior de recursos de empréstimo. Houve acho que dois Finisa, né? Isso. Um Finisa cobriu o outro, acho que pagou, foi isso, né, Alexandre? Que cobriu, foi pedindo, na verdade, 2 empréstimos para o Finisa, Banco Brasil, 2023 e para 2024, que se realizou em 2024. E houve um empréstimo de um Finisa que cobriu o outro. Acabou ficando um. E também, em 2024, entrou mais recursos realmente de empréstimo, né, onde que impacta no resultado nominal e no financeiro, aumentando a dívida de longo prazo, a dívida consolidada, que nós chamamos, onde que gerou esse impacto. 2023, um pouco menor, né, 2024, e assim por diante. E 2025 ainda não é base, ainda não é base, né? Mas 2025, para você ver que nós não tomamos nem empréstimos ainda, nenhum empréstimo ainda, só pagamos, ou seja, a dívida, o total da dívida consolidada bruta, ela diminuiu, não aumentou, já que nós não tomamos empréstimo. Mas por que ela ficou desse jeito? Porque realmente o resultado nominal, o resultado primário, ele tem uma base que lá embaixo, você não está demonstrado nesse relatório aí, se vocês quiserem, depois até pode ver, eu trouxe um exemplo aqui. Ele tem uma base lá embaixo que, no total, lá no final, ele diminui com a disponibilidade financeira. Então, quanto maior a disponibilidade financeira que tu tens, menor vai ser o teu. Mesmo que, tipo assim, mesmo que a tua dívida cresça, mas se tiver uma disponibilidade financeira robusta, vai aparentar uma coisa fictícia, né? Isso aí em todas as esferas federais. O governo federal se usa muito disso. Se vê muito, por exemplo, o Estado também, se vê muito eles, tipo assim, novembro, outubro, o governo federal fechou o caixa, não existe mais convênio, só as emendas, aquelas as obrigatórias, deputados, coisas assim e tal, eles fecham, eles costumam gerar um caixa robusto para gerar, não vou dizer que é uma malandragem, uma expertise, vamos dizer assim, para reduzir o superávit e o resultado nominal. Porém, a dívida cresceu, ainda mais a brasileira, que é em dólar, né? Então, existe esse outro que não se deve analisar ela simplesmente no seco, né? O resultado baixou ou diminuiu. Não, tem que ter uma análise mais profunda, apesar que não deixa de ser um número, né? É o número que está sendo apresentado. Mas se eu pegar esse dado do segundo bimestre de 25 e comparar com o segundo bimestre de 24, o que a gente tem de diferença? Eu devo me assustar com o menos 23 desse segundo bimestre? E isso é importante a gente deixar claro. Não, te entendo, né? Estamos muito distantes de chegar naquela meta de LDO de 68 positivo. Como é que está isso? Não está. Não está. Porque, tipo assim... Não devo assustar ou não está... Não tem o que assustar, porque vereador Nicolas... Uma coisa principal que a administração pública trabalha, que é o resultado financeiro, orçamentário financeiro do ente. E o nosso resultado financeiro de 2023 não foi tão bom, o de 2024 foi Nós estamos perseguindo agora,
perseguindo o mesmo resultado orçamentário e financeiro. Ou seja, eu tenho um resultado orçamentário e financeiro muito bom, porém o meu resultado nominal e primário está negativo. Também, não sei se você está me entendendo, isso aí apresentando aos bancos, apresentando, vamos dizer, ao mercado internacional, eu vou pegar dinheiro lá para o banco chinês, por exemplo, eles vão olhar o resultado nominal e primário. Vocês não estão bem, estão negativos, não, mas olha aqui, não, vocês estão com resultado bom, vocês estão com saldo em caixa. Ou seja, são as matemáticas do relatório, o resultado primário. O resultado nominal, que eu citei, de repente, tu tens lá um resultado primário positivo, ou mais ou menos, vamos dizer, vamos pegar o exemplo de Criciúma, tu tem lá um resultado nas primeiras linhas, que é antes de chegar de diminuir a disponibilidade de caixa, a disponibilidade financeira. Vamos dizer que tu tem, vamos pegar para Criciúma, 5 milhões negativo, vamos dizer assim, ou positivo, vamos dizer, 5 milhões positivo. Daí tu tens um caixa, um resultado de caixa negativo, o teu resultado primário e nominal vai ser negativo. Apesar que o número seco, eu estou falando em termos de relatório, em termos de cálculos matemáticos do relatório em si. Então, hoje o que o Tribunal de Contas realmente analisa, né, esse aqui serve muito para o resultado nominal e primário, serve muito para a questão de empréstimos, serve muito também para vocês, vereadores, têm razão em questão de questionar esses números, já que o que está posto, né, o que está posto é o resultado nominal e primário negativo, a situação está ruim. Só que tem um outro, que é o principal, né, é o resultado orçamentário e financeiro. Esse é porque ele leva em consideração a dívida total do município, né? E como o município tem uma dívida alta em empréstimos, isso acaba impactando no resultado. No primeiro bimestre, para você ver, eu tenho aqui, ele virou 495 milhões de 2004 para 2025. 24 para 25. 495 milhões. 495 bruto. Ela terminou em abril com 490. Baixou? Sim, baixou. Porém, ela ainda fica negativa. Não sei se... E isso os dois caminham juntos, né? Primário e nominal. Por isso que se tu vai tomar um empréstimo, a primeira coisa que o banco vai pedir, isso daí. Daí quer olhar o teu balanço. Daí, como é que está o resultado? Daí tem uns relatórios paralelos. Não é só, vamos dizer, não é só um item, não é só um item, obrigado, não é só um item que o banco vai analisar. Hoje, por exemplo, o Finisa analisa entre várias coisas. Por exemplo, hoje nós estamos numa briga aí para conseguir uma CND aí, que uns problemas no Tribunal de Contas, deixei um pessoal lá para resolver, vamos tentar resolver hoje, que nós vamos tentar pegar um empréstimo para terminar essas partes da Câmara, essas coisas ali, né? Tentar fechar. E está tranquilo, está pacificado quanto a isso. E o banco está tranquilo. Vai ter que pegar mais um empréstimo para terminar a Câmara? Eu acredito que sim. Aquele que foi aprovado em lei, né? O Finisa 3, até tá, 20 milhões de reais, não ele ainda não foi captado. Tá. É esse empréstimo que o Chico se refere. Tá, aquele Finisa aprovado em lei. Ele está em fase de tramitação do PVL, mas a gente tem um problema de transmissão do CIOP por uma falha técnica aí do sistema, a gente está tentando resolver junto ao tribunal. É que eu não sei, vou ter que pegar. Tudo certo. Ele está em trâmite, né? Sim. Ali na página que vocês falam sobre educação, ele destaca o 25% da educação e ele coloca ali que está 18%. Esse 18%, ele é o 18% do quadrimestre, até o 21 de maio, até o 31 de maio, ou é o 18% do total planejado para o ano? Só para deixar claro, também, é o 18% referente ao que foi arrecadado até o momento. Tá. Até abril. Não, até 30 de abril, isso. Não, show. Então foi efetivamente realizado até 30 de abril. Não, tranquilo. E esse valor é o valor liquidado do empenhado. Sim. O empenhado deve estar aí com 30%. Sim. Mas eu já imagino que o empenhado é bem maior. E aí, meu último questionamento inicial, ali nos gastos pessoal, está falando em 36,5. Qual é a meta que a Secretaria da Fazenda tem? Aí é uma questão muito mais de meta interna para trabalhar com gasto de pessoal.
Vamos lá, esse gasto de pessoal que está colocado aqui de 36,57, ele é o gasto com o pessoal consolidado, né? Leva em consideração tanto o executivo quanto o legislativo. Então, aqui está o global. Quando a gente compara com os resultados anteriores, só do município, só executivo, no nosso primeiro quadrimestre atingiu 35,12 e o fechamento de 2024 foi 34,41. Então, a gente sabe que essa situação de novas receitas acaba também impactando essa situação, né? Mas, internamente, a gente trabalha aí com um número específico que o prefeito Wagner deu para a gente como meta. A gente tem como meta não tentar ultrapassar aí os 37%, é isso que a gente trabalha como meta. Obviamente que isso vai depender, né, das receitas. A gente sabe que vive um cenário econômico não muito favorável no Brasil. Então, obviamente, se as receitas não virem a atingir aquilo que a gente espera, né, os programas de refis, de transação, que a gente também lançou, não tiverem o alcance necessário, isso tudo acaba tendo impacto, porque aí a despesa acaba se referenciando num percentual maior em relação à receita. Boa tarde, secretária. Boa tarde. Vocês todos aí. Então, vamos se preparando, porque vai atingir, pode ter certeza. Esse gasto que o pessoal, tudo bem, está no limite de 35% no momento, né? E o limite máximo é 55%, certo? 54%. 54%, beleza. Você tem ideia do percentual de gasto com terceirizadas, com pessoal, terceirizadas e a FASC? Eu sei que, de repente, vão dizer, não entra, porque é outra... Mas tem ideia disto, do gasto de pessoal com o restante das terceirizadas e mesma coisa, são ONGs tipo a FASC? Então, até que limite ela pode chegar? A FASC ela não considera dentro do nosso cálculo de índice, né? Mas do valor repassado para ela, ela presta contas daquilo que é gasto de pessoal, do que não é. A gente sabe, até por experiência, já estive lá, que aquilo que é educação é entre 85% a 90% gasto com pessoal. Então, tem uma representatividade grande lá nas despesas de pessoal, mas isso não considera dentro do índice para o município. Não, tudo bem. Não, eu só fiquei preocupado outro dia, que numa entrevista, acho, do presidente, eu estava se licenciando, fala que tem média de 1.500 funcionários. Então, se a gente fosse pegar e fazer um cálculo base ali, eu sei, as ONGs, não precisa dar explicação, aquela coisa toda, mas se a gente fosse botar tudo no mesmo pacote, né, eu acredito que ultrapassaria 54%. Mas tudo bem, era só isso. Até isso aí foi, vereador, até isso aí foi motivo de um requerimento, teu, né? isso. A gente respondeu. Não chegou ainda? Já sei que eu chego, mas... Foi porque da secretaria já foi respondido, mas acaba passando pela PGM, gabinete, e depois é protocolado. Mais algum vereador que queira questionar? Eu só tenho... eu estava vendo com relação ali o site aqui do Tesouro Nacional, que fala da capacidade de pagamento do município. Hoje nós estamos na nota A, né, da capacidade de pagamento. O CAPAG, isso. E também eu estava vendo especialmente essa questão aí do gasto com folha com pessoal. No que foi apresentado, nós temos aí 36,57. O site traz 35,12, né? 35,12 é só do executivo. O 36,57 é consolidado com o legislativo. Então, essa era a minha dúvida. Então, 36,57 é já o consolidado com o legislativo. Com legislativo. Não, ok. Saindo um pouco dessa questão da audiência pública... Pode sim, vereador, por favor. Licença. Só antes de sair, eu queria pedir, e aí é um pedido, que na próxima necessidade de audiência pública, que seria ao fim de setembro, que a gente possa fazer essa apresentação na comissão de fiscalização, não necessariamente numa audiência pública convocada de um dia para o outro. Eu acho mais interessante, eu acho que fica mais rico para a transparência e a gente tem condição de participar, até mesmo convidando os outros vereadores para participar também na comissão. Aí, como é até o dia 30 ou 31, não lembro que agora é setembro, ali a gente agenda, mandar um ofício para a comissão de fiscalização, o vereador Pontelec, que é o presidente, no início de setembro, agendando o dia e tal, e a gente consegue, acho que fica mais rico, fica mais interessante, secretária. Perfeito. Chico, Aluxan.
Essa sugestão só para finalizar esse assunto, já que o senhor ia trocar, presidente. Desculpa. Perfeito, vereador. Não, inclusive tem aqui o calendário aberto. Nós temos, por exemplo, dia 29 de setembro, uma segunda-feira, né, que já poderíamos já deixar aí pré-agendado, se assim a secretária entender e os vereadores entenderem, poderíamos já deixar pré-agendado para que nesse dia, né, porque já obrigatoriamente ele vai fazer, ele é obrigado a ser apresentado ou para a comissão de fiscalização ou numa audiência pública. Poderíamos trazer na própria comissão de fiscalização e aí já serve como registro, inclusive, cumprimento, né, daquilo que a legislação determina. Vereador Ademir, queria questionar mais alguma coisa? Não? Só aproveitando o ensejo aqui, daquilo que você estava terminando de falar, eu disse, se preparem, né? Vai ficar preparado. Com aquela mudança que ele acabou, o fiscal, que foi feito tudo ali, fiscal, logicamente, federal, né? Que a gente sabe que vai atingir diretamente os municípios, né? E hoje a captação do recurso ela é mais diretamente ISS, até o próprio ICMS também vem direto da onde produz, fica aqui e vai mudar isto, né? Vai praticamente onde vai ser a ponta do consumo final, onde vai entrar para o município. Vocês já estão estudando isso, já estão vendo com essa mudança, quando vai ser essa mudança real, de fato, né? Daqui a 1 ano, 2 anos, quando é que isso vai atingir os municípios? Eu estou preocupado com o nosso aqui, mas serve para os outros. Quando que vai realmente atingir e se isso vai impactar? Eu vejo hoje assim, que pode impactar, de certo ponto, muitos municípios hoje, aí que tem muita indústria, vai ser negativo. E aquele que tem mais população, logicamente, vai ser mais beneficiado. Quanto os pequenos tendem a... Até fez uma colocação boa outro dia, vereador Nicolas, né, de muitos municípios vão acabar sendo fusão né, puxado para outros municípios maiores, porque eles não vão conseguir se manter. Para, de repente, até um requerimento, até futuro, já estão preparados, vocês têm base, quando isso vai começar a mudar, como é que estão os estudos, Alexandre? Tu que é bem, eu te conheço já há um tempo, né? Como é que estão esses estudos? Estão se preparando para isso? Vai ser negativo, vai ser positivo? Vai ficar normal? Era uma preocupação que a gente teria para começar a estudar meio já. Eu até estava pensando em começar a me debruçar em cima disso, ter uma coisa discutida e vista por mim mesmo. Mas, como vocês estão diretamente envolvidos nisso, né, podia ser um pouco mais prático e a gente perderia menos tempo. Seria importante essa preparação, se estão preparados, se vai ser positivo, negativo. A reforma tributária é uma preocupação, acho que para todos os municípios, né? De uma forma geral, ela vai mudar o sistema de arrecadação do município. A gente tem uma equipe de auditoria tributária. Hoje, o Luiz Fernando cuida da parte de repasse de ICMS, movimento econômico. Ele está mais aprofundado assim nessa questão da reforma, estudando isso. Mas sabemos que a tese é de que os municípios que tenham maior população, aqueles que são polos regionais, não vão sofrer o impacto e tendem até a ter uma certa melhora. Então, Criciúma estaria dentro desse cenário, porque como a gente leva em consideração a população maior e vai ser com base no consumo, em tese, então a gente teria um retorno maior aqui na cidade. Hoje, a nossa economia já é mais voltada para o serviço, já não é tanto voltado para a indústria. Então, municípios que têm indústrias maiores vão sofrer um baque nessa questão, e principalmente se forem municípios com população menor. Então, não tem muito o que se esperar, porque ainda muita coisa está em estudo, em reformulação, né? Ainda não se tem totalmente definido os estudos, mas a tendência que se espera é que para Criciúma haja uma melhora disso. Até para a população, às vezes, que estamos assistindo, que eu acredito que talvez bem pouco, mas que talvez vão ver isso, para ver a preocupação que vão ter que ter, né, um país que está, desde o princípio, sendo trabalhado dessa maneira, e de um momento para o outro, ele vem e faz esse corte, essa maneira, né, de arrecadação que vai ofender, que vai preocupar muita gente, vai quebrar muita gente, municípios, eu quero dizer, né? Então, para ver uma política, o que a política faz? Muitas pessoas não dão bola muito para a política e é isso que acontece, né? Nós fazem um estrago federal naquelas plantas. Tudo bem que o nosso município, eu era um que era crítico, que estava dormindo, só se preparando para o serviço. Por uma loucura que aconteceu lá em Brasília, vai ser beneficiado por isso, porque nós estávamos apanhando os municípios vizinhos todos. Só para ter uma ideia, na arrecadação, vereadores Sara foi 37%, e nós, 34%, e nós aqui
34, e nós aqui decrescemos 3,7. Então, assim, olhando essa ótica, essa visão, a gente tem que começar a ficar... Né? Foi uma jogada de mestre. Por isso é importante também pensarmos ações conjuntas e estratégicas para melhorar também a cidade e fazer com que a população se amplie, né? Que a gente tenha novos habitantes aqui no município. E, com isso, o prefeito Wagner e o vice Salésio têm buscado um melhor investimento no município, qualidade de vida, para atrair população para cá, que isso também vai ter um reflexo grande na reforma. Com um olhar macro, isso não foi um golpe de sorte. Foi um golpe de azar que fizeram lá em cima. Um abraço. Secretário, ainda nesse tema da reforma tributária, nós tínhamos, pelo menos a informação que nós tínhamos é que o prefeito Wagner teve a oportunidade de indicar uma pessoa do município para participar dos estudos lá em Brasília. Como é que está isso? A secretária tem essa informação, não? Então, inicialmente, ele havia indicado o Felipe, né, que é auditor fiscal e que agora está à frente da controladoria, mas parece que houve uma exigência de que precisava ser há 4 anos estatutário e o Felipe estava há 3. Então, aí essa nova indicação, eu não tenho certeza de como ficou. Vereador Potelec, tem uma situação que eu tenho acompanhado bastante, é que no Senado ainda está uma disputa muito grande entre FNP e CNM, para ver quem vai indicar para as vagas municipais do comitê do IBS. Então, ainda está nessa situação de definir quem vai indicar. Então, é uma briga política ainda do Senado. E o prefeito indicou o Felipe para participar do comitê na CNM. Mas a FNP, que é formada pelos prefeitos das capitais, eles estão na briga para que eles indiquem. Então, ali ainda vai um bom tempo para isso. Ótimo, vereador. Então, secretária, vereador, faz o questionamento. É só duas questões. A primeira, na semana passada, essa casa aprovou o refis, foi promulgado o refis. A secretária já tem algum número já de adesões do refis? Eu sei que nós tivemos um feriado ali no mês na quinta-feira, então, mas a secretária já tem algum número com relação ao refis? Em uma semana já tivemos algumas adesões e R$500 mil já adentraram aos cofres do município. R$500 mil adentraram aos cofres. Já deu um pequeno resultado, né, vereadores? A meta é 6 milhões? A gente estima ali que tem um potencial de arrecadação de em torno de 7 milhões, né? Isso que se imagina ter. Então, a gente está trabalhando ali junto com a Josiane também, que é responsável pela dívida ativa. Ela já está entrando em contato com todos os contribuintes que têm as maiores dívidas hoje junto ao município para informar das situações de condições, para verificar se eles têm a intenção de aderir ao parcelamento. Então, quase 10% da meta já foi alcançado. Tá, uma outra coisa, secretária, nós tivemos, se não estou enganado, no começo do ano, uma reunião na Prefeitura Municipal com o prefeito Wagner, Vossa Excelência, a vossa secretária estava presente, mais algumas pessoas, e um dos temas que foi levantado, foi tratado, é a questão daquelas multas que algumas empresas especialmente, receberam na época do Covid, né, multas por descumprirem, naquele momento, o decreto que exigia que elas permanecessem fechadas, e aí elas foram multadas pela vigilância sanitária, em multas pesadas, inclusive, temos informações de empresa, por exemplo, que recebeu multa de 80, 90 mil reais, uma lanchonete, coisa... Como é que está essa questão, secretário? Foi comentado, de repente, de fazer um projeto de anistia para essas empresas. A gente consegue avançar nisso? O que a secretária pode nos dizer? Teríamos que analisar e estudar a questão de renúncia e de receita nesse caso, né? Porque como é uma questão de uma multa específica, de uma legislação específica, então ela não poderia ser objeto de parcelamento e redução de multa e juros de forma genérica. Então, teria que se analisar melhor o caso. Eu gostaria... Pois não, vereadora? Boa tarde, secretária, Chico, Alexandre. Uma pergunta, não sei se cabe a vocês. Nós estávamos discutindo esses dias aqui na Câmara sobre o pagamento do IPTU, porque muitas famílias já guardam um dinheirinho de dezembro para pagar certinho o seu IPTU. Aí fica algumas pessoas aguardando esse refim, que se diz, né? Para poder pagar e ganhar o desconto. Aí nós estávamos aqui pensando, mas seria uma forma de o município
contemplar essas pessoas que pagam em dia o IPTU, quem sabe pensar uma forma de dar um desconto para aqueles bons pagadores. Porque o que a gente está notando? As pessoas estão deixando para pagar, atrasar tudo, depois pegar o desconto. Aí a pergunta é o seguinte, não teria como promover um desconto para quem paga o IPTU em cota única, em dia, aquele bom pagador, dar um desconto para eles poderem manter esse pagamento? O prefeito Wagner já pediu que a gente faça esse estudo para o próximo ano, né? Então, que haja um desconto aí para quem fizer o pagamento à vista e um desconto ainda maior para quem estiver adimplente de forma geral com o município. Então, não deve nenhum outro tipo, né, de dívida aí com o município. Não tem ISS, não tem alvará, não tem nada negativo com o município, ele vai ter um desconto um pouco ainda maior. Essa é a proposição que se pensa para o próximo ano. O refis, é só importante ressaltar que a gente fez de débitos até o final de 2024. Então, mesmo quem não pagou o IPTU, imaginando que seria beneficiado com o refis, não vai ser contemplado. Essa dívida vai continuar lá junto ao município, vai ser protestado, vai seguir o mesmo rito, já para não beneficiar o mal pagador, né? Correto. Obrigada. Vereador Nicolas. Esse foi um dos pedidos que a gente fez ali. E um segundo pedido que eu fiz era para que nesse refis a gente intensificasse a divulgação para os comerciantes da Luiz Lazarim e arredores. Pelo menos pegar os contatos dessas pessoas, eu sei que o Giló tem o contato dessas pessoas, para a gente intensificar, porque tem muitos e muitos e muitos que tinham essa necessidade, estavam preocupados. Ainda no início do ano eu fiz um requerimento que a senhora respondeu, que não dá para fazer específico para eles, ok, mas que pelo menos nesse momento que foi feito, a gente intensifique a divulgação para eles, né? Que passe ali com um panfletinho, com alguma coisa, eu sei que vocês passaram, eu acho que é simpático por parte do município a gente passar ali e dizer, eu sei que vocês sofreram bastante, mas aqui, a gente fez o refis, participe, acho que é interessante. Ok, obrigada pela sugestão. Vamos levar à administração. Vereadores, nós estamos já com a nossa hora adiantada, tem a Comissão de Educação. Pergunto aos vereadores se tem mais algum questionamento para a secretária. Só mais uma bem rapidinho em cima do refis. Bom, o total estimado para arrecadar 6, 7 milhões. Beleza. Esses 6, 7 milhões, ele é um percentual de quanto? Tanto que está na dívida ativa, o que está judicial, o bojo disso. Você pode dizer, não, tem 100 milhões devendo e vamos tentar recolher 6, 7. Não, temos 50 e queremos 6, 7. Eu só queria saber dessa base. Isso, o volume total registrado, ele é bastante expressivo, muito alto, algumas vezes superior a isso, mas a gente sabe que tem algumas dívidas que a gente considera lá, que o pessoal costuma chamar da dívida podre, né? Que são pessoas, algumas já falecidas, espólio, algumas em ação judicial, então essas a gente considera de muito difícil cobrança, assim. Então, aquele número que a gente colocou na justificativa ali de 6 a 7 milhões é aquilo que se imagina que consegue se alcançar efetivamente em havendo essa formalização e conversa individual que precisa ser feita, né? Então, é isso que a gente espera alcançar. Não, perfeitamente. Não, em 2017, na época, eu fiz uma ação, como vereador na época, sobre os devedores de ISS, e da mesma forma falavam que era uma dívida, dinheiro podre, blá, 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 mas só que assim, naqueles 4 anos entrou 50 milhões nos cofres. Exatamente. Tu foi o primeiro que deu start, quando jornalista. Entende? Naquele ano foi 12 milhões no primeiro ano, 15 no segundo, enfim, entrou 50 milhões e, logicamente, depois foi chamar, veio o Ministério Público, feito aquele termo de acordo, né, que hoje então não pode mais, né? Deve, no final do ano, o prefeito tem que ir, vocês têm que pegar e botar na justiça, senão incorre, né, em cassação do prefeito e tudo mais. Então, essa do dinheiro podre até a gente não quer engolir, mas é uma realidade. Mas está ali, é só pedir e cobrar. Vereadores, eu gostaria, secretária, a título de encaminhamento aqui da comissão, se os vereadores assim concordarem, da gente fazer um requerimento pedindo que o Executivo faça um levantamento das empresas que receberam, que foram multadas lá na época da Covid, quantas empresas existem, né? E qual é o valor, se todas essas empresas foram autuadas,
se elas pagaram, se elas estão devendo, para que a gente possa ter uma base também, porque a gente recebeu algum contato com algumas pessoas, não sei se os vereadores também receberam de outras pessoas que tiveram essa questão da multa, até para a gente saber quantas efetivamente empresas foram multadas, se elas foram multadas especificamente por conta dessa questão de desobediência ali do decreto do Covid, né, e se elas pagaram ou se elas estão em débito ainda. E caso elas estiverem em débito, que, de repente, a gente possa propor um estudo de uma lei de anistia para esse caso específico. Gostaria de ver com os colegas vereadores da comissão para que nós possamos encaminhar um requerimento nesse sentido. Algum vereador queira comentar sobre isso? Então, coloco em votação esse encaminhamento desse requerimento. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, aprovado como a título de encaminhamento, eu peço para a assessoria da comissão poder fazer o requerimento e colocar ali no sistema para a gente assinar. Deixo a palavra aberta para a secretária, para o Aluchan, tanto quanto o Chico quiserem fazer as suas considerações finais para nós encaminharmos para o encerramento. A gente agradece, né, se coloca à disposição aquilo que precisarem, o município está sempre às ordens. Acho que é importante esse trabalho em conjunto, legislativo e executivo, para que o município atue de uma forma melhor perante toda a municipalidade. Obrigada. Aluchan? Eu também só agradecer e estamos à disposição. Obrigado, pessoal. Então, eu agradeço mais uma vez a secretária, o Chico e o Aluchan, que vieram até a comissão trazer alguns esclarecimentos do que foi levantado na semana passada. Agradeço a presença de todos os vereadores, convocando todos para a 20ª reunião da Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento, que vai acontecer no dia 30, na próxima segunda-feira, no horário regimental. Uma boa tarde a todos.